E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje vamos falar da tão polêmica nova placa do Mercosul. E tem uma notícia nova aí também sobre ela, tá? Então segura aí e confere no vídeo. Bom galera, foi noticiado no dia 1º de julho de que a placa foi novamente adiada, mais uma vez essa novela do adiamento dessa nova placa na aquisição aí dos outros estados implementarem essa nova placa. Então, mais uma vez essa polêmica, porém, entretanto, todavia, né, dessa vez ele foi adiado para 2020, dia 31 de janeiro de 2020, foi aonde o Detran, o Contran e todos os órgãos competentes estipularam para os estados aderirem à nova placa. Mas tem um adendo, tá galera? Dessa vez eles também anunciaram que não será obrigatório a troca da placa quando você for comprar um carro e for permanecer no mesmo município. Então isso é algo muito bom pra gente, né? Para nós consumidores, para nós meros mortais. Significa que se você comprar um carro da mesma cidade que você vai transferir o carro, você não vai precisar trocar essa placa, né? Então, a primeiro momento, se não inventarem nenhuma regra nova de que nos obriguem a trocar isso aí, você não vai precisar trocar. Para quem que essa placa vai ser aderida então? Para os carros 0 km, né? Os carros novos, os carros que vão mudar de município. Então se você tá, por exemplo, aqui, né, eu moro em Santo André e eu tô vendendo meu carro para quem for comprar em São Caetano, e o cara vai ter essa troca de município, então ele vai ser obrigado a sim fazer a troca da placa. Outro ponto também, a troca de categoria do carro. Então às vezes o carro ele era um táxi, tá passando para particular, ou era um particular e tá pegando aquela placa que atualmente é aquela placa vermelha de aluguel, né, carro aluguel, e tá fazendo essa troca de categoria. Também vai ser obrigatória a troca da placa. E também para quem tiver com a placa danificada ou ilegível, que não passar na vistoria do Detran nesses casos aí, ou foi autuado por um policial, alguma coisa do gênero. Bom, isso é uma notícia boa pra gente, porque vão ter menos trocas de placa, né? Então vai ser menos dinheiro que a gente vai precisar desembolsar. Mas de qualquer forma, a obrigatoriedade da placa vai fazer a gente trocar em certo ponto. A preferência é que seja só nos carros zeros, né? Então aí você não vai sentir tanto isso aí na hora de você ter que trocar. Bom, muita gente tem pedido a minha opinião sobre essas novas placas. Então fiz alguns tópicos aqui das principais polêmicas dessa placa e a minha opinião referente a isso. Para não ficar um vídeo tão vazio também, assim, só passar a notícia e já era. E já deixa aí nos comentários também, galera, caso vocês tenham interesse de um canal, uma área aqui nesse canal aqui com um vídeo à parte sobre notícias automotivas. Eu tô pensando nisso, eu tô querendo fazer, mas eu quero a opinião de vocês. Então deixa aí nos comentários se vocês têm interesse, se vocês acham bacana as notícias automotivas aqui nesse canal, num dia fora da terça-feira aqui que nós estamos acostumados a postar agora toda semana, né? Então seria um dia à parte, seria um vídeo extra pro canal aí, então semanalmente ou quinzenalmente, depende muito do conteúdo, né, do que tiver de notícia, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo com notícias. O primeiro tópico dessa placa aí é o fim da tarjeta, né? Essa placa ela não vai ter mais aquela tarjeta que consta o estado e o município da onde ele veio. Bom, isso é um pouco polêmico. Muita gente gosta de saber da onde o carro vem. Eu particularmente não me importo tanto em cidade, em estado. Normalmente a gente consegue definir o estado da onde ele vem pela letra inicial da placa do carro e não só pela tarjeta. A tarjeta é algo que mudava sempre, né? Então, em teoria, se não tiver mais essa tarjeta, eles não inventarem nenhuma regra a mais, visto que no começo essa placa possuía o emblema ali, o brasão da cidade, do município, do estado, se não me engano, da cidade e do estado. Acho que ela tinha os dois brasões ali. Ela não possui mais, teve uma atualização dessa placa e não tem mais esses dois itens na placa, ou seja, vai estar escrito só Brasil e a bandeira do Brasil. Isso, se você pensar na regra do jeito que ela tá, se não inventarem nenhuma moda, não inventarem nenhum adendo a essa regra e que nos obriguem a trocar a placa,
em teoria, você vai trocar a placa desse carro uma vez só e já era, você não vai trocar ela novamente. Então você vai pagar por essa placa uma única vez, porque depois você vai vender para outro município o carro, vai comprar também carros de outro município, outro estado, e é a mesma placa, ela não tem diferenciação entre estados mais, né, entre cidades. Então, em teoria, não deveríamos trocar de placa toda vez que troca de município o carro também. Então, eu acredito que se manter dessa forma, a médio prazo, se torne mais barato pra gente, porque você vai ter que tirar, você não vai ter aquele custo de aproximadamente uns R$70 que o Detran cobra pela troca da tarjeta, né? Então, a médio prazo, você trocou 3, 4 vezes de carro aí e não precisou fazer esse gasto a mais, a própria placa já se pagou por não ter que fazer isso. Mas, sabe como é, né? A gente tá no Brasil, pode ser que inventem uma regra que na troca de município você tem que trocar a placa, né? Fazer o quê? Outro ponto é o acréscimo da letra no quinto caractere da placa, né? Então seriam 3 letras, um número, uma letra novamente e depois mais 2 números. Bom, gente, o que eu acho sobre isso? Eu acho que isso era inevitável. Uma hora as combinações das placas ali iriam acabar, né? Então, se não fosse agora, ia ser mais pra frente. Pra mim, não faz diferença nenhuma. Então, não tinha pra onde correr isso aí, gente. Isso aí não adianta a gente reclamar, porque uma hora ia ter que ter esse acréscimo dessa letra a mais aí, igual teve na década de 90, em que eram menos caracteres, né? Se eu não me engano, eram 2 letras e 4 números, agora eu não me recordo bem, faz muitos anos isso, né? O cara já entrega a idade nessas horas, né? Outro ponto que muita gente levantou questão e que achou um absurdo é a falta do lacre na placa traseira. Nossa, gente, isso é polêmico, viu? Eu tenho uma certa visão de quem trabalha na área, de que, sinceramente, esse lacre não serve para nada. Ele inibe pessoas comuns de não fazerem troca de placas, assim, mas a partir do momento que você tá querendo fazer isso aí, essa adulteração, na verdade você é um criminoso. Então, na minha concepção, na minha cabeça, isso aí só vai expor o tipo do que a gente considera cidadão comum, cidadão de bem, ele só vai expor o criminoso que ele é na verdade, né? Então, se você tem seu carro e tá pensando em trocar a placa lá para fazer alguma coisa, para não tomar multa, ou qualquer coisa que você pense em fazer, na verdade você é só um criminoso e a gente vai estar só expondo isso aí quando a pessoa fizer. Mas o lacre, ele é meio polêmico, né? Porém, entretanto, todavia, o pessoal bate na tecla de que para os ladrões e o crime organizado que mexe com dublês e tudo mais, vai ficar mais fácil para eles. Gente, não tenha essa ilusão, já é fácil para eles. Os caras, eles têm uma mochila, assim, eles andam com um balde cheio de lacre, com todos os números que você achar legal, com arame. O cara tem um estoque disso tudo. Pra você ter uma ideia, a clonagem de carro hoje em dia ela tá tão absurda que o cara tem o documento original, o papel do documento, aquele papel verdinho, ele é original do Detran. Eles só colocam os dados que eles acham melhor lá no carro, né? Então eles alteram os dados ali no documento, mas o papel, ele é original, então tem um esquema muito grande por trás disso. Alguém desvia isso aí do Detran porque o papel é original. Eu já peguei um na mão de uma Renegade e, cara, não tem como, velho. É original, velho. Tem um esquema por trás disso. Então o lacre não vai impedir nada disso. O lacre é um dos menores problemas ali. A questão tá num âmbito muito maior do que isso e o lacre não vai fazer diferença nenhuma. Infelizmente, o crime organizado nessa parte de dublês de carros e tudo mais está muito mais avançado do que nós gostaríamos. Outro ponto que muita gente pega no pé é sobre o design da placa, né? Bom, cara, isso é uma coisa muito pessoal. Muitas pessoas gostaram, acharam bonitas as novas placas e muitas pessoas preferem as antigas. Então, sinceramente, cada um com a sua opinião, cara. Tem a sua própria opinião. Você achou bonito, não achou? Mas, a princípio, eu tenho o seguinte ponto de que o fato de você acostumar um pouco a olhar sempre para essa placa. Quando eu vejo ela rodando na rua, ela chama muito mais atenção do que a cinza, né?
mas é uma questão de acostumar a vista, né? É igual quando lança aquele carro meio estranho, que todo mundo fala, nossa, que carro meio estranho. Aí passa um tempo, você já olha tanto pra ele que você fala, nossa, é normal. É uma questão de estética que eu acho que de médio prazo aí todo mundo vai estar acostumado, ninguém vai nem lembrar da antiga, assim como era com as amarelas e depois viraram as cinzas e também teve gente que reclamou e aí depois, tipo, ninguém nem lembra da amarela. O último ponto que eu tenho aqui para dar a minha opinião é sobre o tamanho. Quando começaram a emplacar essas placas novas no Rio de Janeiro, e eu não lembro se teve mais um estado que começou também, eles vieram com um padrão maior do que o normal, do que as convencionais. Então teve muito problema com alguns carros importados, com algumas picapes, que tinha a dimensão para encaixar a placa menor do que aquela placa. Segundo relatos aí de alguma galera aí de alguns estados que já estão emplacando dessa forma também, eles diminuíram o tamanho dessa placa para o mesmo padrão da que a gente tem atualmente. Ai, Felipe, mas tem aqueles carros importados, se eu não me engano um Malibu, se eu não me engano, tem um espacinho bem menor, tem umas Mercedes também, alguns carros que são importados que não tem nem o padrão de 40 centímetros, acho que até menor, mas ele tem um padrão bem pequenininho. Bom, nesses casos, eu não vi nenhum relato da galera comentando sobre isso, mas provavelmente vai ter a opção de você colocar ou tipo aquela placa da moto, que não é um retângulo, é um quadrado, né? Ou alguma placa diferenciada. Eu acredito que em breve vai ter isso aí, se já não tiver, tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu não achei nenhum relato sobre isso nas redes que eu acompanho, nos canais que eu acompanho. Então eu só vi apenas do tamanho de placa normal de carros de passeio normal, que antes era maior e agora eles estão produzindo no mesmo tamanho da antiga. Então a minha opinião sobre isso é que aos poucos isso vai se ajustando. No começo vai ser meio caótico, vai ser uma bagunça, mas que aos poucos se ajeita. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessa placa nova. Olha a brecha para comentários aqui. Vai ser uma guerra. O pessoal comentar aqui com certeza vai criticar, porque o que eu acompanho de redes sociais aí, das galera aí, o pessoal critica muito essa placa. Então deixa aí nos comentários o que você acha. Eu peço a gentileza para vocês serem respeitosos com quem não compartilhar da mesma opinião que você. Não é porque o cara achou a placa bonita que você tem que ofender o cara, tá? Por favor. Então vamos ser respeitosos aqui, vamos mostrar a maturidade. Pelo amor de Deus, cara, vai! Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais!